As crianças que morreram no incêndio criminoso no Jardim Lindóia, em Porto Alegre, foram enterradas hoje pela manhã. A mãe, Bárbara, segue internada em estado grave. A nossa equipe foi conversar com amigos deste casal que relataram que a relação entre os dois sempre foi tumultuada. A despedida foi precoce. Familiares e amigos estiveram no cemitério São Miguel e Almas, no velório das duas crianças mortas no incêndio. Os parentes preferiram não falar com a imprensa. O bebê é de apenas 3 meses e a irmã de 2 anos estavam neste prédio, na zona norte de Porto Alegre, quando o pai, João Guatimozin Neto, de 22 anos, colocou fogo no apartamento. O motivo foi uma briga com a companheira, mãe das crianças. A jovem Bárbara Pena de Moraes Souza, de 19 anos, foi jogada do 3º andar. Além de lesões na coluna, ela ficou com 80% do corpo queimado e precisou ser internada. João também ficou ferido. Depois de ser atendido, foi levado ao presídio central. Quando soube da tragédia, este amigo de Bárbara ficou abalado e disse que o agressor sempre foi perigoso. Ele passou uma segurança no início, assim como todo psicopata, né? Ele se aproxima de uma maneira carinhosa, uma maneira gentil e depois aos poucos vai mostrando quem é. Ele agredia, batia, a Bárbara ficava marcada. Pablo não podia se aproximar de Bárbara, assim como os outros amigos. Era uma regra imposta pelo namorado da jovem, que assumiu o papel dominador. A relação dos dois começou quando Bárbara ainda estava grávida da primeira filha. João registrou a menina como filha dele e prometeu formar uma família com a companheira. Mas o relacionamento foi se tornando doentio e a jovem não percebeu que ela e os filhos estavam correndo perigo. João é viciado em cocaína e por várias vezes esteve internado. A promessa de mudança sempre reconquistava a companheira, que não denunciava as agressões. Um pensamento comum de mulheres violentadas, que acham que o comportamento grosseiro do companheiro se deve a problemas externos, como as drogas. Mas especialistas afirmam que não é bem assim. O agressor não precisa de um motivo. As mulheres têm a tendência de não denunciar. Existe quase aquele pensamento mágico que a violência vai passar, que ele vai melhorar, que era porque estava desempregado, porque estava sob efeito de álcool, sob efeito de droga. Isso não é verdadeiro. O psiquiatra explica que Bárbara estava presa na relação porque também pode ter desenvolvido um transtorno. Ela idolatrava o próprio agressor. Para as pessoas próximas à jovem, o que mais importa agora é a recuperação dela e a punição do homem que provocou a tragédia. Ele é um monstro, ele é um diabo. Ele tem que ser preso, trancafiado, um perigo para a sociedade. E pagar pela atrocidade, pelo gravíssimo crime que cometeu, né? Aí, imagens tão tristes do enterro destas duas crianças, a menininha de 2 anos e o bebê de apenas 4 meses, o irmãozinho, que sofreram essa violência tão brutal, tão absurda por parte deste homem. Agora fica aí o alerta. Vale como alerta essa tragédia, mais uma tragédia que infelizmente engrossa as estatísticas. Diante do primeiro sinal de violência, que começa lá com as agressões verbais, com a humilhação e depois parte para a agressão física, denuncie, busque ajuda, se afaste, porque aí os especialistas já alertando, a tendência é que isso se agrave e que essa bola de neve acabe ficando cada vez maior e, na maioria dos casos, acabam em tragédias como esta que a gente, infelizmente, vivenciou essa semana em Porto Alegre.